Gente, home office, atividades remotas nas escolas e isolamento social. Tudo isso mudou muito, claro, a realidade das mulheres na sociedade. A pandemia fez com que a população feminina precisasse se desdobrar em jornadas duplas e até triplas, viu? Vamos assistir aqui essa reportagem que fala sobre como a mulher está enfrentando os desafios durante a pandemia. A Marcela é fotógrafa e mãe do Manuel e da Alice. Ela atua de forma autônoma no mercado de trabalho. O escritório dela sempre foi dentro de casa, mas desde o início da pandemia da Covid-19, ela precisou dividir o espaço com as atividades escolares do filho mais velho. Desde antes da pandemia mesmo, a gente sempre dividiu muito bem as tarefas, Eu e o Igor aqui, a gente tem as mesmas obrigações de lavar a louça, de arrumar a cama, a casa em geral, roupas, crianças, tudo mais. Mas agora, com a pandemia, complicou mais, porque sempre tem que ter um à disposição deles. Antes da pandemia, quando eles estavam na escola, a gente tinha esse período de que nós dois podíamos trabalhar ao mesmo tempo, e agora com a pandemia não, Tem sempre um que está, com as crianças e o outro está trabalhando. O Manuel tem 7 anos. Mesmo tão pequeno, ele já tem consciência de que a vida da mãe não tem sido fácil, não. E faz o que pode para contribuir com as tarefas de casa. Toda vez que eu acordo, eu arrumo minha cama para ajudar minha mãe. Para ela ficar um tempo dormindo, antes de ela tomar café, eu como uma fruta e deixo ela dormindo, depois eu fico brincando. Eu deixo ela com o tempo, eu não fico falando muito com ela, não fico abrindo a porta o tempo todo para falar com ela. Eu mesmo fico brincando. Uma pesquisa realizada pela empresa social Gênero e Número, junto com a organização feminista Sempre Viva, entrevistou mulheres em todo o país para avaliar os efeitos da crise sanitária em função da pandemia sobre o trabalho e a renda da população feminina. Segundo os dados divulgados, 41% das entrevistadas consideram que estão trabalhando mais do que o que trabalhavam antes do isolamento social. Se não houvesse essa divisão entre mim e o Igor, seria impossível, trabalhar, cuidar das crianças. Eu teria que escolher um deles e não tem como, Só cuidar da casa e não trabalhar. Não tem como só trabalhar e não cuidar das crianças, Enfim. Segundo a pesquisa, o principal motivo seria a relação entre trabalho e as atividades domésticas. O problema é que nem todos os lares brasileiros são como o da Marcela. Normalmente, a divisão de tarefas é desigual e as mulheres acabam assumindo sozinhas jornadas duplas ou triplas. O papel da mulher na sociedade capitalista, patriarcal, que é a sociedade que a gente vive, vem sendo desconstruído, mas ainda é muito voltado à manutenção da vida diária. A mulher ainda exerce um lugar de possibilitar que os homens possam estar trabalhando, que os homens possam ter a roupa lavada, que o filho possa estar com a roupa limpa para ir para a escola, o almoço pronto. E na pandemia, esse contexto se agrava ainda mais, porque a partir do momento que muitas mulheres estão trabalhando em casa, não existe separação entre o espaço doméstico e o espaço de trabalho. Muitas das vezes estão trabalhando e os filhos estão ali, não tem escola, não tem creche, os filhos estão ali. Então, a dificuldade de se organizar, a dificuldade de ter a separação entre o momento do trabalho, o momento do descanso e do lazer, e principalmente o aumento de violência doméstica, da dificuldade das mulheres denunciarem as violências que sofrem por estar em casa o tempo todo, muitas das vezes com os agressores, e não poder ter um outro espaço fora de casa, um espaço público ser negado nesse contexto. De acordo com a pesquisadora, além da sobrecarga, um outro ponto que merece atenção é o possível aumento de casos de violência doméstica durante o período de isolamento social. O aumento de mais de 200% de feminicídios em alguns estados do Brasil. A gente teve, ao mesmo tempo, uma redução da quantidade de denúncias que é recebida nas delegacias pelo Disque 180, o medo de denunciar violências e a dificuldade de efetivação da punição desses crimes é um dos problemas que eu enxergo como um dos maiores
na pandemia. Segundo Vitória, a necessidade de um olhar para as mulheres na sociedade é urgente no período da pandemia, mas precisa ser lembrada independentemente da crise. Essa questão da dependência financeira e econômica, a pobreza, né, extrema que milhões e milhares de brasileiros estão passando, brasileiros e brasileiras, agrava muitas das vezes esse contexto da violência, porque nesse contexto de falta, nessa escassez, também na falta de perspectiva e o cuidado dos filhos e toda essa demanda que está recaindo sobre as famílias de ter que sobreviver, de ter que, enfim, correr atrás, que a violência ela é mais suscetível a acontecer. Pois é, você acompanhando ali o relato de algumas mulheres e também de associações que levantam ali dados sobre os impactos da pandemia na vida da mulher, e você viu ali, né, que os índices que mais aumentaram é o de sobrecarga de trabalho. 41% das mulheres que participaram dessa enquete feita por essa organização afirmaram que aumentou a quantidade de trabalhos durante a pandemia. Isso porque trabalha fora de casa e também tem que dar conta, ó, de toda aquela trabalheira dentro de casa. Agora, como é que tem cara, a gente tem coragem de os dois trabalharem fora, homem e mulher, e só a mulher fica por conta de cuidado lá? Como é que pode isso? Essa conta não fecha na minha cabeça, né? Se os dois estão trabalhando lá de fora, tem que trabalhar dentro de casa também, porque, né, a situação tem que ser dividida para que todo mundo consiga dar conta de todas as necessidades. Né? Um outro índice lamentável que também aumentou durante a pandemia e que faz a vida da mulher ficar mais difícil, principalmente nesse período, são os casos de violência doméstica. Nós falamos isso nas reportagens anteriores e você viu, né, mais uma confirmação também desses dados ali, agora também com uma pesquisa que reforça a necessidade desse olhar e principalmente da denúncia. Agora, sobre essa reportagem, eu quero destacar ali o filho de uma das nossas entrevistadas falando como que ele ajuda a mãe dele, né? Que ele não faz questão de acordar a mãe mais cedo para que ela possa acordar um pouco mais tarde, ele come uma fruta, espera ela acordar para poder fazer o café da manhã, não fica chamando a mãe toda hora para não atrapalhar ela no trabalho. Que coisa bonita, né? Ver um menino assim, educado, com consciência, mesmo novinho assim, né? A gente precisa de mais pessoas, não só mais crianças, mais pessoas assim com essa capacidade, né, de entender o outro, de compreender, de fazer a sua parte para poder não atrapalhar e ter empatia.